Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. No review de hoje eu quero falar sobre um autor que está ganhando espaço dentro da literatura brasileira. É um autor que tem a sua sensibilidade espiritual, mas também tem o seu tempero acadêmico. Eu estou falando do Dr. N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright. Ele é um anglicano, certo? Da igreja anglicana, e que está sendo desenvolvido um ótimo trabalho sobre as suas publicações, principalmente pela editora Thomas Nelson Brasil, que tem lançado uma sequência muito boa de livros, e essa sequência tem trago para nós um conhecimento mais fugente, um conhecimento mais robusto de uma teologia saudável, de uma teologia que pode estruturar a nossa caminhada de fé cristã. E é como eu falei, N.T. Wright, ele, além de ser um teólogo, ele consegue explanar a certeza desse conhecimento até a vida daqueles que nunca se sentaram em uma cadeira na academia. Então, até um leigo consegue entender a escrita do N.T. Wright por o objetivo, aquilo que ele quer aplicar na vida na vida cristã cotidiana, tá bom? Mesmo assim, ele traz uma profundidade de conhecimento tão grande que você precisa parar um pouco e tentar respirar, porque a profundidade do N.T. Wright, ela se torna quase uma crítica à forma evangelical de hoje, essa forma mais estruturada, sistemática, ortodoxa que nós temos. E enquanto isso, nós vamos falar um pouco sobre esses livros que a editora Thomas Nelson tem lançado desse grande editor, o Dr. N.T. Wright. Thomas Nelson, ela fez uma coleção que até o exato momento está com 4 volumes, certo? E o primeiro volume que foi lançado é o livro Paulo, uma biografia, do Dr. N.T. Wright. Esse livro é um dos maiores dessa coleção, tem mais de 475 páginas, e ele vai tratar de uma forma sistemática a apresentação do apóstolo Paulo, o seu zelo, a sua caminhada, o seu nascimento. Ele vai englobar toda a situação concreta e vai trazer uma forma teológica dentro de uma biografia. Não é que ele vá simplesmente narrar a história de Paulo. Ele vai apresentar Paulo com a sua teologia e também vai falar um pouco da sua forma de ver Paulo numa nova perspectiva. Então esse foi o primeiro volume, nós não vamos fazer o review dele, certo? É de outro livro, mas eu quero apresentar a coleção. Paulo, uma biografia. O segundo volume, que foi lançado aqui no Brasil, pela editora Thomas Nelson, é Como Deus se Tornou Rei, também do Dr. N.T. Wright. Esse aqui é uma crítica, vamos dizer assim. No começo ele faz uma crítica sobre a interpretação dos evangelhos ao dia de hoje. Ele vai dizer que aquilo que os evangelistas quiseram escrever não é simplesmente apresentar uma salvação sendo alcançada até o Calvário por Jesus. O evangelho vai muito além do que isso. O objetivo do evangelho é salvar. Mas a mensagem que os evangelistas estão apresentando é de um Cristo que ele é rei e ao mesmo tempo é um servo. Então ele vai englobar dentro dessa introdução, eu vou tratar assim como se fosse uma introdução dos evangelhos, ele vai englobar essa mensagem de uma perspectiva mais, vamos dizer assim, original, daquilo que os evangelistas desejaram passar. Um ótimo livro também que eu estou recomendando. E depois do terceiro livro, que a Thomas Nelson lançou, eu não sei se houve um objetivo da Thomas Nelson de quebrar um pouco o gelo, né, dessa parte mais crítica de N.T. Wright sobre o Novo Testamento, né, a visão que ele tem é diferenciada da visão que a Igreja Ortodoxa tem, no sentido da forma que nós aprendemos o nosso Evangelho. Então, eu acho que eles quiseram trazer uma parte mais, vamos dizer assim, não light, né, mas uma parte mais um pouco diferenciada daquilo que os Evangelhos
aquilo que o White tem falado sobre os evangelhos e sobre o Novo Testamento. Então por isso ele lançou Salmos. N.T. White lançou Salmos, contexto histórico, literário e espirituais para resgatar o significado inário do Antigo Testamento. Isso daqui é uma tese que o White escreveu, querendo nos levar a uma importância que os Salmos têm aos nossos dias, ao momento espiritual. Os Salmos não é para ser simplesmente uma leitura de abertura, uma leitura de início de uma simples reunião. Salmos ele pode ser tratado como uma leitura que edifica a sua vida espiritual, que mostra como é adorar a Deus de verdade, pela sua forma de expressão. Então, ele vai tratar sobre esse assunto. Não é um comentário e nem uma introdução sobre os Salmos. É uma forma que ele apresenta o Salmo na sua liturgia espiritual e também mostrando os louvores que eram entoados a Deus na época de Israel, no Antigo Testamento, tá bom? Mas o livro de hoje, que foi o quarto livro que foi lançado pela editora Thomas Nelson Brasil, que é o livro que eu quero fazer o review, esse livro é praticamente o lançamento, né, recente, é o livro Simplesmente Jesus, do N.T. White, tá bom? Simplesmente Jesus. Esse livro, ele, como diferente de outros, ele vai tratar Jesus de uma forma totalmente diferenciada, tá bom? Você que já tem um costume da sua leitura cotidiana, você que já estuda a teologia, você que já fez um curso e chegou na cristologia, já tem tua visão sobre Cristo já bem constituída, quando você pegar esse livro do N.T. White, você vai ver que há uma diferença na sua forma de interpretar e na sua forma de mostrar o Jesus que nós poucos, vamos dizer assim, conhecemos, né? Ele não vai mudar a estrutura religiosa, mas ele vai tentar te levar a um parâmetro diferenciado daquilo que você já aprendeu. É tanto que no começo ele vai falar de uma certa, ele vai fazer uma analogia de um certo barco que estava velejando, né? E no momento que ele estava velejando, esse barco ele enfrentou uma tempestade chamada tempestade perfeita. Uma tempestade onde redemoinhos se formaram das quatro expressões do lado que a embarcação estava, então ela ficou presa naquele recinto e infelizmente os redemoinhos se encontraram até que destruíram o barco por completo. Então é chamado de uma tempestade perfeita. Não houve uma escapatória para aqueles que estavam dentro daquele barco. Então ele vai usar essa analogia e vai dizer que Jesus ele chegou, ele enfrentou essa tempestade perfeita, né? Ele vai falar que Jesus ele teve um enfrentamento, ele teve uma forma de confrontamento para ele poder sobreviver. Ele teve que sobreviver às liturgias religiosas falsas que os fariseus faziam e a forma que os sacerdotes tratavam. Ele teve também que lutar contra o Império Romano, segundo aquilo que ele veio fazer, e não segundo aquilo que os judeus esperavam que ele fizesse. Os judeus queriam um rei, um homem político, poderoso, que enfrentasse de cara Herodes, assim como Moisés enfrentou o faraó. Porém, Jesus ele veio como um servo, humilde, que veio para libertar um povo que estava cativo das suas liturgias erradas. É tanto que quando ele chega dentro do templo, ele expulsa, porque ele diz que a temática do templo é uma temática de oração e não uma temática de capitalismo, uma temática de estrutura capitalista de ganhar dinheiro, mas sim um local de refúgio espiritual. E é por isso que também ele fundamenta a sua tese dizendo que aquele templo não iria ficar pedra sobre pedra, indicando o ano 70 que foi destruído, mas que ele iria edificar dentro de 3 dias, que é a sua ressurreição. A ressurreição de Jesus edificou a vida dos seus discípulos e também trouxe ao cristianismo um sentido mais amplo e sincero. Então o N.T. White ele vai tratar dentro dessa tempestade perfeita, dessa formação, e ele vai tratar sobre Jesus dentro de um furacão, sobre Jesus estar enfrentando essa tempestade de uma forma que algumas pessoas não conseguiam interpretar a sua luta cotidiana. Eu vou ler aqui uma marcação que eu fiz, certo? Aqui do livro, a marcação que eu fiz aqui, algo interessante, quero passar para vocês, na página 90, que diz assim: a maioria não,
e a razão pela qual a maioria continua esperançosa nos serve de explicação sobre o que os judeus pensavam que aconteceria quando o seu Deus finalmente assumisse o comando. Neste ponto devemos tirar os óculos com os quais normalmente enxergamos o mundo, principalmente o mundo ocidental moderno, e colocar outros. Se é o nosso desejo entender Jesus, teremos de aprender a ver o mundo como os contemporâneos dele enxergavam. Já começamos a vê-los no capítulo de abertura, embora esse processo seja complicado para um historiador, visto que nossas fontes são poucas e limitadas. Devemos dar um passo maior no processo. Então ele vai mostrar todo o âmbito cultural da vivência que Jesus teve, para poder tirar uma interpretação, ou seja, é uma exegese da visão dos evangelistas. Então ele vai tratar mais sobre esta questão dos evangelistas. Ele também escreveu aqui um esboço cronológico da história judaica, que é muito interessante. Não sei se dá para vocês verem aí, mas quando você adquirir o livro, você vai encontrar na página 91 e continuação da página 92, ele faz um cronograma, mais uma cronologia da história judaica muito interessante. Ele vai falar do período babilônico, do período persa e grego, do período egípcio, do período sírico e do período romano, que ele vai tratar em diante, de 63 a.C. em diante, onde ele vai falar de todo o arraial romano na prisão que teve contra os judeus. Então isso que é interessante na visão do Dr. N.T. Wright. Outra aplicação aqui, algo que eu separei para mostrar para vocês, que é interessante, na página 138, que ele diz assim: também no segundo caso, Marcos 10 e Mateus 19, há muito em risco. A questão do divórcio não corresponde a um problema ético abstrato. Lembro-me de quando, certa vez, um repórter pediu a minha opinião sobre um casamento e divórcio. Justo na época em que o príncipe Charles e a princesa Gales se divorciavam da princesa Diana. Recordo-me de ter pensado na época em uma pergunta inocente sobre o divórcio e o novo casamento, colocando por um jornalista a um líder eclesiástico em meados da década de 90. Era tão inocente quanto a pergunta dos fariseus a Jesus. Mateus e Marcos localizam o incidente em questão nos distritos da Judéia, ao longo do Jordão. Memórias são aguçadas. João batizava nesse local. Foi lá que João denunciou Herodes Antipa por tomar a esposa de seu irmão. E fazer a pergunta sobre o divórcio nesse contexto não se tratava apenas de um mero questionamento teórico. Antes, era um convite para que Jesus se auto-incriminasse, dissesse algo que pudesse levar Antipas a fazer com que Jesus o que fizera com João. Então veja como essa interpretação que ele traz especificamente sobre Mateus 19, dentro do contexto da visão dos evangelistas. Porque quando a gente vai interpretar Mateus 19, o que vem em nossa mente é a explicação das duas escolas, a escola de Hillel e a escola de Shammai e tudo, e depois nós dizemos que Jesus não participou de nenhuma das duas e tal e tal. Só que em N.T. Wright não, ele vai dizer que a pergunta foi um território do Jordão, aonde João Batista batizava e aonde João Batista confrontou Herodes por estar junto com a mulher que não era dele, mas que era do seu irmão Filipe. Então isso daí mexeu com o coração e o ego de Herodes, tanto a certo ponto dele conceder a matança de João. Então a interpretação que o White faz é que a pergunta que os fariseus fazem naquele momento não é uma simples pergunta inocente de uma dúvida, tirar uma dúvida ou querer debater, mas sim colocar Jesus dentro desse parâmetro que foi colocado João, alguém que bate de frente com o governo, falando mal do rei, falando mal de Herodes. Então veja como a interpretação dentro da visão contemporânea dos evangelistas, fica muito mais fácil a gente entender o texto do que a gente tentar fazer alegorias ou barabalismo teológico para poder inventar alguma teoria que não vale a pena a gente poder interpretar desta forma. Então a interpretação mais cultural e na ótica dos evangelistas eu acho mais concreta e mais correta. Esse livro ele é baseado em 15 capítulos, certo? 15 capítulos. Ele tem 293 páginas, contando com tudo, prefácio até o índice bíblico. E eu quero ler aqui os capítulos que diz assim, capítulo 1.
Um tipo inusitado de rei, capítulo 2, 3 enigmas, capítulo 3, 3 tempestades perfeitas, que é essas tempestades que eu falei no início, capítulo 4, a formação de uma tempestade do século 1, capítulo 5, furacão, capítulo 6, Deus está no comando agora, capítulo 7, a campanha começa aqui, capítulo 8, histórias que explicam e uma mensagem que transforma, capítulo 9, reino, presente e futuro, capítulo 10, batalha e templo, capítulo 11, espaço, tempo e matéria, capítulo 12, no coração da tempestade, capítulo 13, porque o Messias precisava morrer, e capítulo 14, sob nova direção, além da Páscoa, e capítulo 15, Jesus, regente do mundo. Sobre essa questão, porque o Messias deveria morrer, eu tenho um livro aqui na minha biblioteca, que é chamado O Dia que a Revolução Começou. Esse livro ele é muito interessante, é um livro grande, né, quase 400 páginas, não tem como eu pegar ele agora aqui, mas ele vai tratar sobre a ressurreição de Jesus, a sua morte, de uma forma diferenciada. Por exemplo, ele faz uma pergunta: por que Jesus morreu na Páscoa? Qual foi o motivo da sua morte ser na Páscoa? Então ele vai mostrar o significado lá do contexto do Êxodo, trazendo até Jesus. Outra questão interessante que ele vai tratar nesse livro, O Dia que a Revolução Começou, é sobre a dúvida que Pilatos teve quando o soldado chegou para ele e disse: olha, todos já morreram, até inclusive Jesus. E Pilatos disse: mas Jesus já morreu? Então ele pergunta por que Pilatos ficou com essa dúvida. Por que Pilatos mandou que o guarda fosse lá, verificasse se ele já tinha morrido mesmo, e o guarda teve que furar o lado de Jesus, aonde João disse que saiu água e sangue, né? Porque ele diz o seguinte: porque os romanos eram profissionais em matar pessoas, eles eram profissionais em crucificar. Então Pilatos sabia o tempo certo que um homem poderia sustentar-se na cruz até morrer. Então aquele tempo não era o tempo certo, não era o momento correto de Jesus morrer. Então ele ficou sem entender o porquê que Jesus tinha morrido. E nós, lendo os evangelhos, entendemos que Jesus ele não morreu, ele se entregou à morte, certo? Ele se entregou à morte. Então, por conta dele ter se entregado à morte, o tempo de Jesus foi diferente do tempo de Pilatos. Enquanto Pilatos esperava Jesus sofrer mais, Jesus logo se entregou à morte, porque o sentido do evangelho não é só a morte, mas sim o sentido da ressurreição, que aconteceu logo no domingo de manhã, tá bom? Então, N.T. White, eu indico para você, compre todos os livros que você puder encontrar do Dr. N.T. White, todos os livros compre. Tem um mega tratado sobre a ressurreição, que foi publicado pela editora Paulus e a editora Academia Cristã, né? Paulus e a Academia Cristã também publicaram esse livro. E vou dar um spoiler aqui, com certeza a Thomas Nelson vai fazer uma publicação também desta obra, que é chamada A Ressurreição do Filho de Deus. É uma obra de mais de 1000 páginas, uma obra sensacional, um tratado mundial. Ninguém nunca escreveu desta forma, com tanta veemência, com tanta certeza, com tanta clareza que N.T. White demonstra sobre a ressurreição de Jesus. É um tratado muito bom, que vale a pena você adquirir. Ainda tem para você adquirir pela editora Paulus e Academia, tá bom? Mas eu creio que a Thomas Nelson vai sim lançar essa obra, porque ela é fenomenal, vale a pena, tá bom? Então, livro Simplesmente Jesus, Nicholas Thomas White, Dr. N.T. White, um homem sensacional que tem sua vida dedicada unicamente ao desenvolvimento da fé cristã e ao ensinamento das Escrituras. Ele é um grande teólogo, um grande conhecedor da Palestina do tempo de Jesus. Ele é um homem que trabalha dentro do contexto bíblico, tá certo? Então, Thomas Nelson Brasil, continue, viu? Eu creio que não vai ser só esses 4 livros, né? Eu tenho certeza que vocês vão continuar lançando essas obras, tá bom? Então, você que gostou, deixa o seu like aí no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho também, tá certo? Se você já é inscrito, eu vou te fazer um desafio, certo? Escolhe 5 amigos que você tem, amigo chegado mesmo, aquele amigo mais do que irmão, que você pode contar por tudo mesmo. Na hora que você ligar, essa pessoa tá para lhe atender, então escolhe 5, né? Se você tiver 10 ou 20, eu quero que você escolha os 5 mais chegados. Envia esse link para eles e pede para eles se inscreverem no nosso canal. Porque aí, quando você se inscreve no nosso canal, quando você ativa o sininho, quando você curte,
aí o nosso trabalho vai crescendo, outras pessoas vão ser alcançadas, né? Nós já estamos alcançando a marca de quase 2.000 pessoas, né? A impressão do canal está indo a mais de 2.000 pessoas. Eu creio que vai para mais pessoas ainda. Então faça isso, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, comente aqui embaixo, deixe o seu comentário, peça o livro que você quer que a gente apresente aqui no nosso canal, tá certo? E que Deus em Cristo abençoe